Bom dia, Shabbat Shalom a todos. Meu nome é Yaron. Estamos aqui para mais um café da manhã com a família Kivo Rodrigues. Essa semana, eu descobri uma coisa, que tinha uma série que eu vi, eu terminei ela hoje, o nome é Vandinha. Quem é a Vandinha? É da família Addams, uma série da família Addams. Ela tenta procurar casos que aconteceu numa escola chamada Nunca Mais. Ela descobre só no final que tinha um ex-amigo dela, era um assassino no final. Daí, é, daí eu ainda não lembro mais o que aconteceu, mas teve notícias da Marvel. Guardiões da Galáxia 3 ganhou um trailer, que eu tô muito ansioso para ano que vem, eu acho que vou lançar em 2024, mas lançou o trailer do Guardiões da Galáxia Volume 3. E nesse trailer deu pra ver que também, ou talvez, é uma teoria, o Rock pode morrer lá no trailer, que apareceu lá no trailer do Guardiões da Galáxia Volume 3. E também sobre Quantum Mania, lançou novas frases do Kang falando no trailer. E é isso. Uma boa vida e bom Shabbat. Ok, bom. Shabbat Shalom pra todo mundo. Aqui quem vos fala sou eu, o Esdras, né? Bom, a semana teve, não vou dizer que poucos acontecimentos que não teve, mas teve um que pode dizer que foi o grande ponto alto, né? A gente teve uma CPI, né? Lá no Senado, onde muita gente falou, Comissão da Transparência. muita gente nessa comissão especial falou, né? A gente pode começar com a Bárbara, né, do canal de Atualizei. A gente pode também falar dos indígenas, que acho que foi o destaque, né, o ponto mais alto foi os indígenas nessa comissão especial. E assim, tá numa situação muito complicada porque a nomeação do Lula para a presidência ele não vai ser empossado, ele vai ter a nomeação, tal, que normalmente é só feito no dia 31. Ela vai ser agora, no dia 12, tá perto já, né? E assim, ele até agora, uma coisa que está chamando muita atenção já até nomeou o nome de quem vai cantar na posse, que é o Pablo Vittar, mas não nomeou ainda o ministro da Economia. Prioridades, né, eles dizem. E outra coisa que assim, o Alckmin está pretendendo, né? Porque até agora em todas as nomeações para ministério, qualquer coisa que existe, não foi o Lula que nomeou ninguém, foi o Alckmin. 100% de todos eles foi o Alckmin. E assim, São os ministros, né? assim, uma outra coisa assim interessante, né? É que o Alckmin prometeu um revogaço de várias medidas, inclusive um deles, para quem gosta dos jogos, né? É o imposto sobre videogames no geral, né? Ele deve aumentar de preço. É triste, porque o que vai ter de gente que é da galera gamer e tal, que tava pelo Lula ficando quietinha, não tá escrita, muita gente. No geral é isso, aguardemos, torçamos pelo melhor. Acho que vamos ter um ano muito conturbado a partir do ano que vem. E é isso. Bom dia, Shabbat Shalom, sejam bem-vindos ao nosso canal. Fique à vontade para você curtir, compartilhar e se você não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Eu sou Rejane, né? Estamos aqui hoje mais um Shabbat e a Parashá, a porção da semana, é a porção de Vayetze. Essa porção, ela trata do engano, né? A Parashá que vai tratar de engano, de como você pode se beneficiar quando alguém enganar você. Existe uma fórmula e ela está lá na Torá. A Parashá começa, né? A história começa com Yaakov, que é o Jacó, fugindo do irmão dele, que estava tentando matar ele. E ele foge sem nada, somente com a roupa do corpo. Ele consegue escapar e Esaú manda um servo dele atrás de Yaakov e Yaakov devolve todos os pertences, né? Como se fossem os títulos, né, de propriedade para o Esaú. Ele devolve e ele fica andando por ali até chegar em Harã. Antes de chegar em Harã, ele está muito cansado e ele tira um descanso. Ele pega umas pedras e ele dorme ali com a cabeça em cima daquelas pedras. E essas pedras elas têm um simbolismo muito grande, porque é exatamente ali que vai ser construído no futuro o Beit HaMikdash, que é o templo de Jerusalém.
né, a casa de oração, a grande casa de oração. E Yaakov, ele então chega até Haran, né, a cidade de Haran, onde ele encontra o tio dele chamado Lavan, conhecido como Labão. E Lavan, ele era um enganador, ele passava a perna nas pessoas. E quando ele chega, ele conversa com uma moça muito simpática, é a Raquel, e eles se apaixonam e fica muito forte o amor entre eles, e eles combinam de se casar o mais breve possível. Quando ele vai pedir a mão da filha em casamento, a proposta para o pai dela, ele sabia que por ele ser o filho de Isaac, neto de Abraão, o grande, né, ele pensa, ele tem uma fortuna, vou casar minha filha. Com certeza. Só que quando ele descobre que Yaakov não tem grana nenhuma, não tem nenhuma posse, ele então se encarrega de praticamente escravizar Isaac. Ele fala, então para casar com minha filha você vai trabalhar 7 anos. E ele trabalha 7 anos. Porém que no dia do casamento teve um engano. Né? Então ele imaginava que poderia ser enganado, porque Yaakov era muito inteligente, muito esperto. E ele, além de trabalhar muito com o sogro, ele enriqueceu muito o sogro dele. E ele estudava muito as leis, né? Ele estudava sobre as leis com os filhos de Noé. Com o filho de Noé, aliás, o Shem, conhecido como Melquisedeque. E ele, com os estudos dele, ele aprendeu também a fazer pequenos julgamentos, né? Ele conseguia avaliar uma situação e ver se estava sendo enganado. Ele era difícil de enganar. Com isso, quando ele foi para se casar, teve a troca das filhas. Mas ele, antes disso, ele falou para Raquel, Raquel, tem um código. E a gente, no dia do nosso casamento, para mim, não casar com uma menina errada, você tem que me falar esse código na hora do casamento. E ela concordou. Só que ela ficou com muita pena da irmã dela, que a irmã dela era mais velha. E ela não queria passar por cima, né, da irmã dela. E tem um detalhe, ela era gêmea, irmã gêmea idêntica da irmã dela, Leia, a Lia, né, conhecida como a Leia. E Lia, quando se casa com Yaakov, ela acredita que aquilo ali não era um código. Para ela era simplesmente uma coisa boba. Ela não levou em consideração que era o código, tipo como se fosse a chave do amor entre ele e Raquel. E a Raquel deu essa chave para ela. E elas duas, gêmeas idênticas, na hora ele não viu, né? Ela falou o código, já eram idênticas, e aí tiveram as núpcias, e com isso ele teve que trabalhar mais 7 anos para casar com a Raquel. E assim, mas antes disso, Labão sabia que ele era muito honesto e não iria, né, enrolar. E aí, dias depois, dali que ele casou com a Lia, ele já se casa com Raquel, a mulher que ele mais amava, a mulher da vida dele, né? E ele era o homem da vida de Raquel, e ela abriu mão. Por que ela abriu mão? Porque ela preferiu, relevar, deixar pra lá. Isso traz um mérito muito grande para ela, como uma das matriarcas que, mesmo morta, consegue interceder pelo povo de Israel, quando o povo está em sofrimento lá no exílio, né? Então é ela que... É dito isso na Paraxá, lá na Bíblia está escrito que ela, depois de falecida, ela intercede por o povo dela que está indo para Canaã. E isso é interessante, porque mesmo depois de morta, por ela ter aberto mão, ela ainda continuou intercedendo pelo povo de Israel. Então, quando você estiver numa situação em que você puder abrir mão das suas razões, né, das suas convicções, de uma coisa que vai te beneficiar, mas você prefere abrir mão para um bem maior, para uma coisa, para você ficar bem socialmente, então abra mão. O mérito é muito grande. Essa porção ela é muito rica, ela é bem extensa, ela é gigante mesmo, não dá para falar tudo. Mas assim, estude a Paraxá, reúna na mesa do Shabat os teus filhos, coloque para eles que o Eterno é o nosso Deus, que o Eterno é um. Essa é a base da nossa fé, é a base da nossa vida, que o Eterno é o nosso Deus e que o Eterno é um. No mais, tenha uma boa vida e uma boa semana. Shavuot Tov. Abra mão, hein? Ensinar, entende? Bom dia a todos, Shabbat Shalom. Vamos falar sobre um assunto bem polêmico, né? Sobre educação.
Mas antes de entendermos os problemas de educação aqui do Brasil, a gente vai tratar muito sobre educação. Temos que começar desde o princípio, lá da Grécia Antiga, foi onde os gregos que ensinavam, onde eles começaram o método de educação, de estudos. Quando os gregos começaram a ensinar, começaram a transmitir, a dar o conhecimento do outro para o seu filho, eles começaram com a verdade. Mas pensa comigo, o que pode ser a verdade? A verdade pode ser interpretada de diversas formas, de diversos povos, de cada pessoa, enfim, pode ser interpretada de diversas formas. Mas ela tem que ser, a verdade ela pode ser o certo, o errado, o relativo, a contradição, pode ser tudo, mas tem que ser correto e verdadeiro. E os gregos viram isso como uma oportunidade grande de ensino, a passar adiante para as próximas gerações, aquele conhecimento. Por exemplo, a matemática hoje em dia, muita gente tem estresse da matemática, mas se a gente for comparar bem, a matemática antigamente, como geometria, era muito complicada. Hoje em dia está mastigada para a gente, porque alguém no passado fez alguma coisa, entende? A mesma coisa na educação. Alguém no passado tem que fazer alguma coisa para passar adiante para a próxima geração. Mas não podemos só estudar aquele conteúdo sem ter uma referência. Até que do outro lado do mapa, Israel, no mesmo período mais ou menos, o Abraão, ele colocou como referência acreditar em um único Deus, que é o eterno no judaísmo, né? Em outras religiões, como o cristianismo, tem Deus também, né? Por exemplo, Jesus, e assim por diante. Então, assim, os gregos viram essa oportunidade de que Abraão colocou como referência nos estudos. Temos uma referência, por exemplo, eu estou estudando, eu estou com uma dúvida. Tipo assim, beleza, eu pergunto para o meu professor, mas agora, para você mesmo, eu vou perguntar a Deus. Você vai ter uma referência, alguém superior, alguém que é belo e perfeito, que é Deus. Por isso, então, assim, uma base de estudo, de educação, tem que ter Deus como referência. E Abraão meio que começou com isso. E os gregos viram isso e colocaram isso no seu método de estudos. E vai ser passado assim por diante por várias gerações. Hoje em dia ainda continua sendo assim. Entende? Enfim. A gente vai continuar semana que vem, né, os princípios de educação, como é que os gregos ensinavam, as matérias que eles ensinavam, e assim por diante. Shabbat Shalom para todo mundo. E, só mais uma coisa, um fato. Ontem, 2 de dezembro, foi o aniversário de Dom Pedro II. O aniversário foi ontem, dia 2. Aí, isso mesmo, dia 2 foi aniversário dele e foi um grande líder. E é isso, no Brasil, um grande representante imperador que o Brasil teve. Então é isso. Shabbat Shalom a todos e bom Shabbat para todo mundo. Shabbat Shalom para todos presentes aí, como sempre falando, paz, saúde para a alma. Bom, nós temos épocas delicadas, situações adversas acontecendo, mas de acordo com a Taná, tá? Taná se chama, em outras palavras, o movimento de Deus, ou o movimento da lei. A lei, ela é justa, ela é boa, ela é cuidadosa, mas ela também, em época de defender seus filhos, ela é pesada. Por que eu estou falando isso? Porque nós lidamos com a lei. Bíblia é lei. Estilo de vida é lei. Torá é lei. Então, quando nós conseguimos compreender o que é lei, a gente começa a entender qual é o princípio de Deus. Vamos ser justos. A justiça do Eterno, ela é boa e saudável. Em momentos quando há uma crise generalizada, o Eterno utiliza o poder de polícia, que é o tempo. E o poder de polícia, que é o tempo, em algumas situações, age de intervenção. Essa intervenção faz com que toda situação em desordem passe a ter ordem. E aí é onde acontece aparentemente algumas tragédias, mas na verdade houve uma intervenção que muita coisa deveria deixar de parar de acontecer. É o que nós chamamos de a sua sorte é mudada. Então a gente pede muito o Eterno para mudar essa sorte, mas quando nós pedimos isso, mude nossa sorte, esquecemos que isso vem com uma intervenção. E uma intervenção vem com uma situação às vezes ruim. Em outras palavras, eu quero desejar a vocês um ótimo Shabat.
medite na Torá, estude a palavra, aprenda a ser justo, porque justo reconhece o caminho do outro. Então, enquanto você estiver reconhecendo a existência do outro, você é um homem, é uma mulher justa. Todos aí participaram, falaram alguma coisa, vamos falar também da Torá com vocês, vai compartilhar um pouco de política. Os Rodrigues está passando uma situação delicada aqui no Rio de Janeiro, mas estamos aqui ainda falando da fé e não abrindo mão dela por nada. No mais aí a todos um ótimo Shabbat, uma boa semana, bom ânimo e um Shalom.